Tudo bom? Todo mundo me ouvindo bem? Tá, legal. Eu odeio falar em público, na verdade. Se parece que eu estou nervosa é porque eu estou mesmo, né? Então eu vou ficar toda rosa e suada, mas estou muito mais feliz de estar aqui do que eu estou com medo. Então, bora lá. E eu também não estou muito acostumada com ouvir minha voz no microfone, então eu fico tipo escutando o que eu estou falando e pensando que voz de criança. Mas enfim, eu sou a Gabriela. Eu acho que algumas pessoas talvez já me conheçam, mas para quem não me conhece, eu trabalho com recrutamento já faz um tempo. E, na verdade, eu sou psicóloga. E eu acho que um dos motivos de eu estar super nervosa de estar aqui hoje é porque eu sei que a minha palestra é super não técnica e super mais voltada a técnicas de recrutamento, questões de gênero. E também porque eu quero que seja uma experiência legal para todo mundo. Assim, eu quero que vocês gostem do que eu tenho para compartilhar hoje. Então, como é que eu, psicóloga, venho parar num evento como esse, né? Lá em 2009, 2010, foi quando eu entrei na Dell, e foi a minha primeira vez começando a trabalhar com vagas de desenvolvimento de software. Na época, eu não sabia nem a diferença entre Java e JavaScript, achava que era tudo a mesma coisa. Mas o que eu fui percebendo desde aquela época é que todas as empresas pelas quais eu fui passando depois tinham como interesse ter mais diversidade de gênero, né? Então, já que todos querem ter mais mulheres na tecnologia, o que a gente pode fazer para conseguir isso e onde que a gente está errando? O que a gente pode fazer de diferente? Eu acho que tem vários problemas. Eu acho que a falta de ter outras mulheres e outros tipos de diversidade nessa nossa área tem várias origens, mas eu acho que a mais prática que a gente pode falar hoje é de uma visão comum que se tem de que recrutamento é como se fosse uma pastelaria, assim, né? Que a gente pode chegar para o time de recrutamento e dizer que eu quero 6 devs, 3 que tem que saber CSS, 3 tem que ser mulher, e se der, manda um UX também, assim. Quando, na verdade, o recrutamento, quando a gente fala, ele é uma combinação de muitos times, de muitas pessoas, ele é uma parcela de um organismo, né, empresarial. Então, é difícil falar de todos, mas a minha ideia aqui é poder ajudar vocês a pensar como que cada pessoa que está envolvido nesse processo pode realmente fazer a diferença para que a gente seja uma área mais inclusiva e mais diversa e mais criativa. Então, falando primeiro em relação às empresas, né? Hoje, a gente ainda é muito comum encontrar descrições de vagas que não são assim muito inclusivas, né? Então, eu trouxe alguns exemplos do que a gente ainda vê hoje, que são muitas vagas ainda se falando muito com o público masculino, ainda ilustrando muito um desenvolvedor, homem, nerd, que toma muito café, e nem todo mundo se reconhece isso. Acho que foi em 2010, 2000 e tanto, a HP fez um estudo sobre por que eles tinham tanta dificuldade de receber inscrições de mulheres, e o que eles descobriram foram que tanto as candidatas às vagas novas, quanto a candidatas para promoções dentro da HP, só se inscreviam se elas atingiam, no mínimo, 100% dos requisitos das vagas. Enquanto os pares homens, né, então os desenvolvedores, se inscreviam se eles atendiam 60%. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que está errado, eu não quero dizer que isso não pode. É só que, quando a gente não pensa em fazer um anúncio de vaga que é mais abrangente para públicos diferentes, a gente está correndo o risco de perder a inscrição de pessoas que não se reconhecem naquilo que a gente está vendendo. O que algumas empresas têm feito hoje para receber mais inscrições e de pessoas de experiências e de perfis diferentes é abandonar um pouco uma descrição de vaga longa e começar a usar mais questionários. Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Mas a ideia desses questionários está por, junto do anúncio da vaga, ter parâmetros que sejam mais claros, mais concretos e mais realistas do que se está procurando. Hoje, tem muitas... Gente, eu estou bem nervosa. Já até perdi minha linha de raciocínio. Parâmetros claros, concretos e realistas. Quando a gente está falando de ter anúncios mais inclusivos, a gente está também tendo que pensar em como que vai ser depois que essa pessoa entrou para o processo de avaliação.
Então, a gente precisa também revisar, dentro daquilo que a gente está buscando, o quanto aquilo realmente é o que a gente espera e o que realmente é o necessário para aquela pessoa executar bem aquela função. Então, eu não sei se vocês conhecem aquela página no Facebook que se chama Vagas Arrombadas. Se não conhecem, eu recomendo muito vocês darem uma olhada, porque eu acho que ela ilustra muito de uma cultura que a gente tem hoje de querer ter anúncios de vagas que querem encontrar pessoas que procurando habilidades que, assim, uai, sabe por quê? Tipo, perguntando qual que é o super-herói que a pessoa gostaria, ou qual que é a trilha do Star Wars preferida delas. E, gente, não é isso que é o mais importante na hora de contratar uma pessoa. Então, parâmetros claros, concretos e realistas. Pensem assim, dentro da cultura de trabalho de vocês, o que realmente é necessário para aquela pessoa se sentir bem-vinda, o que a cultura de vocês realmente oferece e como ela realmente é, e tenha um anúncio de vaga que seja dentro disso, e que realistas é ser realmente alinhado ao dia a dia da vaga, sabe? Então, quando a gente fala nossa, desculpa, gente. É que fica esse relógio aqui, eu fico... Parem, deixem eu ter calma. Não, mas desculpa, a organização está muito legal, tá? Me ajuda muito que eu não preciso ficar olhando no meu relógio. Quando a gente está procurando pessoas, é muito comum que a gente procure aprovar nas entrevistas aquelas pessoas que são parecidas conosco. E a consequência disso é que, ao invés de a gente estar valorizando o que uma pessoa sabe ou o potencial que ela tem, a gente valoriza mais os lugares por onde ela passou. Né? Então, trouxe para ilustrar uma imagem que eu acho que retrata muito a realidade de um RH, que é de uma página que chama Entrevistamento, em que a gente tem o gerente da vaga e a Ingrid, que a gente entende que é a moça do RH, e o gerente da vaga, né, falando para ela: "Ô, Ingrid, não é porque a gente fala que a nossa empresa é inclusiva que você pode contratar qualquer um. O cara não estuda na PUC, não mora na Vila Madalena, não tem intercâmbio nem MacBook do ano, aí você me complica." E a primeira vez que eu li, isso mexeu muito comigo, assim, porque eu cuidei de muitos processos de pessoas muito incríveis que estavam sendo rejeitadas porque não falavam com paixão sobre tecnologia, ou mas ela nem segue o Kent Beck, não sei, sabe? Ou ela nunca viu o Twitter do Uncle Bob. Então, a gente tem que aprender a valorizar mais o que as pessoas sabem, o que elas podem trazer para dentro das nossas empresas, do que só onde foi que elas estudaram, quais foram os eventos que elas participaram, quais foram os livros que elas leram. As pessoas aprendem e se desenvolvem de caminhos diferentes. Muito obrigada. Acho que eu causei pena aqui na organização, eles trouxeram até uma água. Outra coisa que é muito importante, principalmente na questão tanto da revisão de currículos quanto nos processos de entrevistas mesmo, é a gente entender o que significa padrões duplos e escuta ativa e como que a gente pode usar isso como ferramenta para ter um processo de seleção que é mais justo. O padrão duplo e a escuta ativa, na verdade, eles são termos que vêm lá da psicanálise, e eles dizem respeito, o padrão duplo, a gente medir e julgar de maneira diferente um comportamento igual, dependendo da pessoa que o executa, e a escuta ativa é a habilidade da gente conseguir realmente ouvir o conteúdo mais do que a forma como esse conteúdo está sendo dito. Como que isso se expressa no dia a dia? Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse jogo, que se chama Two Interviews, é um jogo independente, eu coloquei o link aqui embaixo. A ideia do Two Interviews é justamente ilustrar a falta da escuta ativa e o padrão duplo que um candidato homem e uma candidata mulher enfrentam quando eles estão sendo entrevistados para uma vaga. Então, o objetivo desse jogo é você conseguir fazer com que a mulher saia da entrevista com uma oferta, ou pelo menos com uma impressão positiva de como ela se saiu. E o que acontece durante o jogo é que tanto o candidato homem quanto a candidata mulher, eles recebem as mesmas perguntas e dão as mesmas respostas. Só que as respostas delas são sempre percebidas de uma maneira negativa em relação a dele.
Então, nesse Snap que eu trouxe, por exemplo, eles perguntam sobre como que eles se descrevem profissionalmente. Então, eles dão exatamente a mesma resposta, e ele é lido como uma pessoa resoluta, e ela é lida como uma pessoa arrogante. Em determinado momento, eles também perguntam qual é o plano de vida dessa pessoa para daqui a 5 anos, e os dois respondem que pretendem estar bem estabelecidos na carreira, casados. E ele recebe uma boa ética de trabalho, e ela recebe a anotação de alerta de gravidez. E o que eu acho mais genial desse jogo é o quanto ele deixa muito na cara preconceitos que, às vezes, a gente não sabe que a gente carrega, mas que a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia, e que, às vezes, sem perceber, a gente pode estar desclassificando, às vezes nem trazendo para um processo seletivo pessoas que seriam muito boas por causa desses padrões duplos que a gente carrega. Mas aí, como é que eu faço para descobrir quais são os meus padrões duplos? Como é que eu faço para ouvir melhor? É treinando, gente. É treino, é treino. Então, tanto se você se envolve entrevistando outras pessoas, escute outras entrevistas, busque outros materiais. Existe toda uma ciência sobre como fazer entrevistas, é sério. Vale muito a pena investigar. E se você é uma empresa e que tem como prática ter pessoas de times diferentes entrevistando os seus colegas, invista em treinar essas pessoas para que as entrevistas sejam bem feitas e vocês não percam boas desenvolvedoras porque vocês acharam ela arrogante, quando, na verdade, ela só estava falando o que ela sabia ou defendendo a sua ideia. Tão importante o feedback, e eu não sei por que tanta gente ainda tem medo do feedback. Eu acho que o feedback tem um papel muito importante nessa questão da diversidade de gênero para os dois lados, né? Acho que a empresa ela precisa aprender a explicar para as candidatas que não foram aprovadas por que elas não foram aprovadas. Isso serve tanto para que, ela possa realmente desenvolver naquilo que ela precisa para ser contratada daqui a um tempo, quanto para a própria empresa refletir se a decisão que ela está tomando está sendo tomada com evidências e não com pré-julgamentos ou impressões gerais. E a empresa também tem que fazer um exercício de aprender a ouvir o feedback das pessoas que passam o processo com ela. Ela também tem que parar e analisar se a maneira como ela está avaliando as pessoas, realmente está tirando o melhor delas e está sendo uma experiência confortável para todo mundo. O feedback também ajuda a construir uma relação de médio e longo prazo. Só para eu ter uma ideia, vocês recebem e-mails de pessoas procurando vocês ativamente para vagas, certo? Tipo, né? Todo mundo concorda. Então, nem sempre a pessoa certa está no timing certo. E ok. Se a gente dá um feedback para ela, isso a gente facilita com que a gente consiga construir uma relação que talvez a pessoa não venha trabalhar com a gente hoje. Talvez ela venha trabalhar com a gente daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E beleza, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for honesta e respeitosa com ela na hora de dar um feedback bem providenciado. E é engraçado porque parece tão básico isso, né? E não é só para mulheres, mas, enfim. Mais especificamente ainda, né, sobre a questão de gênero, a gente precisa aprender a buscar as pessoas mais ativamente. Ainda existe uma cultura que a gente chama de post and pray, que é de eu vou lá, eu posto a vaga e eu rezo para que alguém se inscreva, e daí aqueles que se inscreverem eu chamo para o processo. Cada vez mais a gente precisa aprender a buscar melhor essas pessoas de uma maneira mais estratégica e sem presumir nada sobre a experiência de alguém. Eu já vi muitos currículos, muitos perfis de GitHub, muitos perfis de LinkedIn, participações no Stack Overflow que foram deixados de lado porque não eram muito ativos, não tinha muita informação que eu precisava. Então, mesmo quando a gente encontra alguém, é importante que a gente, pelo menos, entre em contato com essa pessoa para ver se realmente é aquilo mesmo, tirar nossas dúvidas e apresentar o que a gente tem a oferecer. E, quase por último, mas quase mais importante que tudo, as empresas hoje precisam criar e apoiar mais a representatividade. O que isso quer dizer? Quer dizer tanto para a parte de ter uma identidade de marca e uma comunicação externa que atrai pessoas, mulheres de fora, para se inscrever, como dar visibilidade para as que já estão dentro da empresa conseguirem se desenvolver tecnicamente aqui dentro.
Então, existem 1000 maneiras de fazer. Pode ser desde revisar os anúncios de vaga, pode ser apoiando as iniciativas tipo Rails Girls, PyLadies, Girls Who Code, Black Women Who Code, tem muitas. Como até dando o próprio espaço para que essas desenvolvedoras e essas designers que estão trabalhando com a gente consigam ter uma carreira e ser uma referência técnica dentro da sua empresa. Então, por exemplo, vai ter um estudo de caso de um projeto legal de um cliente de vocês, porque vocês não convidam umas desenvolvedoras que trabalhou para participar desse material e contar qual foi o papel dela lá, o que eles desenvolveram. Vocês vão patrocinar um evento, convidem uma das UXers para falar sobre como que vocês abordam usabilidade no produto de vocês, né? Então, criem esse espaço, né? Deem essa abertura. E, por último, entendam que recrutamento é estratégia. De novo, não é como se fosse pastelaria e não é uma coisa que só um time ou só um departamento vai resolver. O recrutamento ser estratégico, ele parte tanto da vontade da empresa de entender essa área como uma parceira de negócio, como dessa área também querer sair um pouco da sua caixinha e aprender mais sobre o mercado que ela está inserida. São duas áreas que, por algum motivo, elas são tão distintas, mas elas têm tanto, mas tanto a aprender uma com a outra. Por exemplo, recrutamento, na parte de anúncios de vagas, de processos de entrevistas, pode usufruir muito de design thinking e metodologias ágeis. E as pessoas que estão tomando as decisões, no final das contas, de quem vai ser contratado, pode aprender muito com recrutamento sobre backgrounds e processos de tomada de decisão e técnicas de entrevista. E agora entra a parte da comunidade. O que a comunidade pode fazer a respeito? E eu estou falando assim porque eu acho que... Não sei, vamos ver o que vocês vão achar. Não vão ser só as empresas que vão resolver esse problema. Todo mundo que está aqui tem muita responsabilidade sobre como que a gente constrói a comunidade que a gente quer estar. Então, a primeira coisa é se perguntar o que você está fazendo a respeito. Né? O que você acha desse tema? O quanto de informação você busca? O quanto tu ajuda a criar um ambiente que é tóxico ou um ambiente que é seguro, para que pessoas diferentes que você possam estar aqui e sintam vontade de estar aqui? Uma coisa que eu fico pensando é que praticamente todos os eventos que eu fui, que eram de tecnologia e destinados a mulheres, todos lotaram. Todos tiveram pedidos de segunda, terceira, quarta edições. Todos tiveram lista de espera. Então, assim, as desenvolvedoras, as UXs, elas estão lá. Elas só não vão se sujeitar a ir para um lugar que elas não se sentem bem. Então, qual que é a parcela de vocês em criar esse ambiente em que as pessoas não se sentem bem e o que vocês podem fazer para que elas se sintam melhor? Uma das coisas que eu acho que responde essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês é ter um pouco mais de parceria, talvez. Né? Há um tempo atrás, eu conversei com uma desenvolvedora. Ela era fantástica, assim, ela era perfeita para a vaga que eu tinha. E ela também tinha gostado do que eu tinha proposto para ela. E, no fim, ela desistiu da vaga, porque um colega dela de mestrado disse que o nosso processo era muito difícil, que ele já tinha sido aprovado. Então, eu não acho que talvez ele tenha agido com má fé, mas o que ele poderia ter feito de diferente? Né? Ele poderia, em vez de dizer para ela, isso é muito difícil, e daí desencorajar ela a tentar. Né? Ela já trazia aquela coisa de síndrome do impostor. Então, nem vou tentar. Ele poderia ter dito para ela, olha, fulana, que legal, parabéns, eu já fiz o processo, se você quiser, eu posso te ajudar a treinar. O que você acha? Então, quando a gente fala de ter mais parceria, é mais nesse sentido, é de realmente incentivar, quando nos estendem essa mão de a gente ocupar esse lugar, que a gente se ajude. O terceiro é se posicionar. Eu acho que isso já melhorou muito. Eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência e estão mais preocupadas em apontar quando algum comportamento não foi legal, quando alguma piada foi desnecessária, ou quando teve alguma situação de assédio. Então, continuem fazendo isso mesmo, sabe? Se posicionem nos eventos, se posicionem nas empresas de vocês, se posicionem na casa de vocês também, se vocês estão vendo que alguém está oprimindo outra pessoa. E também aprendam a ouvir as críticas que são feitas a vocês. Eu participo de um grupo de discussão de gênero, e nesse grupo, uma das mulheres lá começou a contar de uma situação que ela tinha passado numa conferência e de como aquilo tinha feito ela se sentir muito mal. E aí, praticamente
todos, sério, praticamente todos os caras que estavam no grupo também foram lá para explicar para ela sobre como aquilo não tinha sido nada demais, ou como ela tinha entendido aquilo errado. E aí, vendo aquilo, as outras mulheres que estavam no grupo foram lá e começaram, não, eu também já passei por isso e eu me senti mal por causa disso, disso e aquilo. E para cada uma mulher que ia lá explicar sobre como aquilo tinha sido errado e como aquilo faz a gente se sentir diminuída, vinham 2 caras para dizer que não é bem assim, calma, não. Então, eu não... então quer dizer que hoje não pode discutir nada. Hoje, né, opressão, tudo mimimi. Não. A questão é que o debate ele é necessário. A questão é como que esse debate é levado adiante. Nessa situação, o ideal seria que eles tivessem nos perguntado por que você se sentiu assim? Né? O que eu posso fazer para não repetir esse tipo de comportamento? Poderia ter trazido o seu ponto de vista, sim, mas ali ficou muito claro o quanto eles estavam tão preocupados em mostrar que eles não eram machistas, que eles não eram opressores, que eles perderam justamente a oportunidade de aprender algo com a gente, de como serem pessoas mais legais. E busquem conhecimento, que nem diria o E.T. Bilu. Eu gostaria muito assim que a maneira como a nossa sociedade funciona e o mercado de trabalho funciona tivesse mais de lógica, sabe? Fosse que nem programar, mas não é. Então, é muito importante que cada um de nós que está aqui hoje busque aprender sobre outras realidades, de outras pessoas, de outras áreas. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente poder desenvolver a nossa habilidade de empatia e refletir sobre o que a gente pode fazer de melhor. E aí, usando os últimos minutos para falar com as mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Muito bom poder enxergar tantos rostinhos assim. Vocês precisam entender que vocês merecem todas as oportunidades que aparecem. Eu converso com várias mulheres, candidatas, não candidatas, e a porcentagem delas que duvidam de si mesmas e que acham que aquele convite para palestra ou que aquele convite para um processo seletivo elas não mereceram aquilo, é muito, muito maior do que as que ficam felizes com o convite que elas receberam. Então, tenho certeza que, se uma oportunidade surgiu para vocês, é porque, sim, vocês mereceram elas. A segunda é focar mais em progredir do que ser perfeita. Aquele estudo da HP, que eu comentei antes, ele gerou um outro estudo que estava querendo entender por que acontecia isso, por que as mulheres só se inscreviam se elas atendiam 100% dos requisitos. E o que elas descobriram era porque elas tinham medo de errarem, elas tinham medo de serem rejeitadas no processo seletivo. Gente, rejeição é normal e é com os erros que a gente aprende. É só se alguma coisa não dá certo que a gente vai conseguir aprender com ela. Então, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, a gente não precisa receber oferta de todas as empresas que entram em contato com a gente não precisa mandar bem em todas as palestras que a gente dá, sabe? E tenha em mente que você não está sozinha. E eu acho que essa frase, para mim, ela quer dizer não só sobre a tu ir lá e a lutar pelo teu espaço, pelos teus direitos, por ser tratada com respeito e com seriedade, mas também para usar a tua posição de privilégio para ajudar na luta de outras mulheres. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem filhos. Para mim, é muito mais fácil questionar uma empresa que me pergunta numa entrevista de emprego se eu tenho planos de engravidar do que uma mulher que já tem filhos. Porque eu não tenho a mesma necessidade que ela tem. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que lutar por isso junto com ela. Então, sabe, sororidade, gente. E acho que o quarto conselho é que a gente pode e deve se impor. Assim. Então, se a gente está vendo alguma coisa que não está nos agradando, que está fazendo a gente sentir mal, a gente tem o direito de questionar isso. E, muitas vezes, ainda juntando com o fato de não estar sozinha, quando vocês forem conversar com outras mulheres, vocês vão verem que vocês muito provavelmente vão perceber que as coisas que incomodam vocês e que fazem vocês se sentirem mal, ou com medo de ir num evento, ou com medo de palestrar, é o mesmo problema de outra pessoa. Então, quanto mais a gente tiver em parceria, mais a gente vai poder cobrar essa postura diferente do mercado e da comunidade de tecnologia.
E aceitem. Eu fiquei pensando como que eu posso falar isso de uma maneira que não vai ser super negativa ou super cínica, mas não existe nada que seja 100% do bem. Todas as empresas, todas as comunidades, todas elas são feitas por pessoas. E nenhuma pessoa é 100% boa ou 100% ruim. Então, não deixem de abraçar algo que pode ser muito bom para vocês, para a carreira ou para os objetivos pessoais, porque aquilo não é 100% do jeito que vocês gostariam que fossem, ou que é 100% legal, ou que é 100% seguro, porque não vai ser. Claro, ninguém é obrigado a se sujeitar a sofrer, né? Eu acho que cada tipo de luta, cada pessoa define qual que é o seu limite e tal, mas não deixem isso virar um impeditivo. E, falando em não ser nada do bem, entendam que ninguém tem direito de atrapalhar a jornada de vocês. Tem muita gente babaca por aí, sim. Tem muita gente que vai, às vezes, querer diminuir a gente ou que vai querer desmerecer a nossa experiência. Mas essas pessoas não têm direito de fazer isso, não é porque alguém fez isso com vocês uma vez que isso invalida toda a trajetória de vocês. Eu trouxe um sprint de um dos meus filmes preferidos, que é o Legalmente Loira. Eu sei, né, bobo. Mas, se vocês forem parar para pensar, ele é um dos filmes mais empoderadores da história. E nessa cena, o que está acontecendo é que a personagem principal, ela passou por uma situação de assédio e ela decidiu que ela não quer mais aquilo. Ela não quer mais aquela vaga, ela não quer mais aquele estágio e ela está indo embora. E aí a professora dela escuta ela falando assim, não, eu vou desistir por causa disso, disso e aquilo, e ela olha para ela e diz assim, se você vai dizer que um único babaca estrague a tua vida, então você não é a garota forte que eu achei que você fosse. Então, assim, vão ter pessoas ruins que vão passar no nosso caminho, mas a gente não tem que desistir por causa delas. Ou seja, o nosso espaço ninguém vai nos dar. Sabe? Ninguém vai chegar e vai dizer, venham trabalhar aqui, ou não, a gente vai ter que conquistar isso, e a gente vai ter que conquistar isso juntos, a gente vai ter que lutar por ele juntas. É isso, obrigada, gente.